Ligou, Eu faço Elisa? a Aí, prece? é, Ligou. mas a Elisa vai ler primeiro uma página, tá? Vou ler aqui rapidinho. Tá. Do livrinho Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Anjos, psicografia de Valdo Franco. A lição é 93. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos seus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das suas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança, o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Graças a Deus. Amado Mestre de Luz, aqui estamos fazendo a abertura de mais um aprendizado contigo, das tuas palavras, de tudo que viestes trazer para nós. Pedimos, Mestre, aos mentores, aos nossos mentores, amigos espirituais, que possam nos ajudar a assimilar e a contribuir lá fora, através de atos, através de palavras, através da sabedoria que tu nos deste, passando para todos aqueles que necessitam, mas que nós possamos aprender e aprender, fazendo disso uma tábua de salvação para nós mesmos. Que através dessa luz que emana dos nossos pensamentos, possam chegar até todos aqueles que queiram estar conosco, queriam estar conosco, mas não estão, e aqueles que vão chegar. Que todo o nosso planeta, passando através dessa energia, adentrando nos nossos corações e nossas mentes, nos modificando intimamente e moralmente. Muito obrigado, Jesus. Que a doce paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muita paz. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Hoje nós vamos estudar o livro O Céu e o Inferno, que começamos semana passada. Esqueci de marcar aqui o início, vou marcar agora, 25/2, que nós começamos, né, Elisa? Semana Isso. passada. Boa noite, Deixa eu marcar. Consuelo. Boa noite, Boa Consuelo. noite, Elisa. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Zé Roberto. Início. Boa noite. 5/2/2024. Bom, nós vamos começar a estudar o livro do Céu e o Inferno, tá? E, quer dizer, já começamos, agora nós vamos direto ao livro. Antes nós vamos ler o prefácio, tá? Prefácio, que ele não está no livro, porque a FEB traduziu a 5ª edição do livro Céu e Inferno. Tá? Essa edição, Kardec lançou ela e logo a seguir desencarnou. E não se sabe por que não saiu o prefácio. Aí nós fomos na Revista Espírita, que o prefácio da primeira edição está na Revista Espírita em setembro de 1865. É até difícil falar essas datas, não, né? Tá? Falando sobre o prefácio, né? O prefácio que, aliás, é interessantíssimo. Eu também coloquei no zap do grupo, tá lá. Semana passada, dia 25, tá lá no zap do grupo. Tá? Então, dona Elisa, pode assumir. Estou só fazendo minhas colas aqui, peraí. Foi dia 25, né, que a gente começou? Foi dia 25, segunda-feira. Não, eu estou colocando aqui o prefácio da Revista Espírita de 1865, mês de setembro. Mês de setembro. Como é que era o nome mesmo? Notícias bibliográficas. Está aqui na minha mão. Deixa eu ler.
Notícias bibliográficas, tá? Está aqui na minha mão. Está anotado já. Eu gostei tanto que trouxe de volta, mas não vou ler, não. Vai querer ler tudo de novo? É. Tá, então vamos lá. Capítulo 1. Não, eles vão ler primeiro, também tem uma coisinha aqui, o céu e o inferno. Aí o É a Kardec Revista também. Espírita de 1858? Não, 65, 1865. 1865. Setembro de 1865, está Notícias Bibliográficas. Já consegui falar, viu, Zé? Estou melhorando. Você quer que eu comece a ler lá de onde está escrito no começo? O céu e o inferno. Ou a justiça divina. Valeu. Exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Sobre as penalidades e recompensas futuras. Sobre os anjos e demônios. Sobre as penas e etc. Seguido de inúmeros exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Kardec conseguiu aí, o cara gênio é gênio. Conseguiu botar o livro nessas poucas palavras. Olha só. Exame comparado das notícias até a palavra penas, etc., é a primeira parte do livro, a parte filosófica. E seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. É a segunda parte do livro, que são os fatos, né? Nós temos a filosofia e temos a ciência na segunda parte, ciência espírita, tá? Então, Kardec se baseia nesses fatos, tá? Como diz aí na rua, né? Mata a cobra e mostra o pau. Né? Então, muito bem, começando por aí. Agora vem uma coisinha que eu também achei muito legal. Vamos lá. Por mim mesmo, juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, versículo 33, capítulo 33, versículo 11. Então, Kardec se utiliza também do Antigo Testamento nessa passagem aí, tá? Que o Ezequiel aí fala que não quer o Senhor, né? O Senhor, né, através do simbolismo pela boca do Ezequiel, fala, não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ou seja, o que é a morte? É estar no erro, é estar no dito pecado. Mas aqui está mostrando a benevolência da divindade, ou seja, a misericórdia, a compaixão. Ele não quer nada mais que a gente, além do que a gente se melhore, que a gente volte para o caminho certo e que viva. Está falando várias vezes da questão da vida, né? A vida, né, espiritual, a vida mesmo como espírito. Então, quem está falando isso aqui, dá para entender muito bem que não existe esse negócio de penas eternas. Está sendo bem claro aqui, Ezequiel, nessa passagem aqui. Não existe penas eternas. Se a pessoa, o próprio Deus fala que pode, né, se converter, melhorar, aí fala certo. Não, em suma, aquela frase, né? A morte do pecador, não, a morte do pecado. Isso. Né? A morte Isso do mesmo. pecado, mas não o pecador. No Só capítulo para 18. ilustrar. Não, é isso aí. Não, me ajuda mesmo, me ajuda. No capítulo 18 de Ezequiel, estou com a Bíblia aqui na mão, capítulo 18, versículo 2, então, o versículo 1 do Ezequiel fala assim mesmo, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Ezequiel é mediunizado, né? E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Aí vem o versículo 2. Que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Não, interrogação. Quer dizer, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos é que se sujaram, né, se amargaram, sei lá, né? Etc, né? Que
Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai e também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. De novo, vamos batendo aí na questão. Primeiro daquela questão de falar que o pai paga os pecados, o filho paga o pecado do pai. Ezequiel corta essa história aí, que era normal lá em Israel. Ah, nós estamos sofrendo, eles falando, né? Porque nossos pais pecaram lá no deserto junto a Moisés. E Deus está cortando assim, não. Se vocês estão sofrendo, é que vocês mesmos fizeram isso. Se não foi agora, foi o quê? Em outras vidas. Então, não coloque a responsabilidade sobre ninguém. Está falando aqui. A responsabilidade, tá? As penas, né, os resgates, ou os merecimentos, né? É de cada um individual. Não tem nada de um pagar pelo outro, um fazer pelo outro, um sujar a barra do outro, não. Tá? Ezequiel também coloca. Isso tem muito a ver com essa questão do se converta e que viva, né? Então, a gente vai vendo que no Antigo Testamento, que Kardec usou aqui, tem muita coisa bem espírita, bem espiritualizada, bem espírita mesmo. É que nós não conhecemos, mas né, a gente vai vendo aos pouquinhos como surgem coisas interessantes. Alguém quer comentar? Bom, beleza. Agora a gente pode começar. Então, a primeira parte É, é doutrina. E a segunda parte são os exemplos. isso. Primeira parte, o porvir e o nada, temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, doutrina das penas eternas, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Hum. Vamos lá, capítulo 1. O porvir e o nada. Olha só. De novo, Kardec chamou com um título. É para a gente pensar. O porvir e o nada. Ele vai até falar aqui do niilismo, né? Que durante essa primeira parte. Aquela doutrina do nada. Não sei pronunciar o nome. Nietzsche, negócio assim, né? Bom, Kardec coloca aqui, o porvir. O que é que tem lá na frente? O que é que virá? Porvir. O que acontecerá? Esses, se sucederá. Eita, caramba. E o nada. Então, ele está colocando aqui duas formas de se ver essa questão, tá? Conforme o nome do livro fala, né? Do céu e inferno, mas que ele coloca embaixo, né? A justiça divina segundo o Espiritismo. Ou seja, ele está colocando aqui sobre essa questão da justiça divina, o porvir e o nada. Há alguma esperança? Por vir. Ou não há esperança? O nada. Ele já começa com um título bem cutucando a gente. Né? Hoje, nós como os espíritas, graças a Deus, né, já não temos muito mais essa dúvida. Porque a Madre Teresa de Calcutá, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bondade, sua sabedoria, é espírito de ponta de linha que teve aqui entre nós, de uma evolução, né? Dizem que até ela era a reencarnação de Maria de Magdala. Quer dizer, dizem, não sei de onde saiu até essa história, mas já ouvi várias vezes. Bom, ela, com toda a sua sabedoria, uma vez chegaram para ela, qual é o maior mistério, Madre? E ela falou, a morte. Porque ela foi, né, evangelizada a vida inteira dentro da doutrina católica. E ela não estava muito preocupada com filosofia. Ela estava preocupada com o trabalho. Tá? Ela trabalhou demais esses anos que ela ficou entre nós aqui. Tá? Basta ler o livro com a vida dela e ver o filme também. É muito interessante o filme. Né? Então, a gente vê que muitas pessoas, lógico que ela deve ter desencarnado, e um segundo depois, pelo nível evolutivo dela, tá, eu tinha esquecido disso. Já sei tudo isso, não precisa ninguém me falar nada, não. Tá? Mas
o meio também, de vez em quando, nos dificulta um pouco, né? Nos dificulta um pouco. Não é que dificulta totalmente, um pouco. Atrapalha um pouco. Então, essa história do porvir e o nada, né? Isso acompanha muito todos nós e acompanha durante séculos e séculos, milênios, né? Já tem 2 milênios as primeiras religiões, né? A Igreja Católica aí já tem 1.700 anos, né? A protestante já tem 500, e fora as outras, que eu não vou falar aqui, o hinduísmo, né? O budismo. O budismo acho que também já tem 1.400 anos, se eu não me engano, quer dizer, aí vai, né? E muitos ainda têm essa dificuldade do porvir ou nada. Alguém falou alguma coisa? Então, bora aí. Número 1. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo e que morremos. Não é mesmo certo? Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, estamos colocando nas nossas dúvidas que já tivemos, né? Graças a Deus, acho que aqui no grupo não há essa dúvida, mas, né? Antes de entrar para a doutrina mesmo, eu não saberia responder nada. Eu tinha para mim, tá? E haveria, porque eu vi manifestações de espíritos, né? E muitos causos, eu vi, quer dizer, eu não me assustava com isso, não me assustava, apesar de ter sido, às vezes, ter ido na igreja católica, ser batizado lá, etc. Mas quantos aí que ainda não têm essas ideias ainda abertas, não estão preparados para isso? E essa pergunta, tá, eu também, digamos, me fazia, acredito que muitos também já se fizeram, né? Se perguntaram. Depois que a gente entra na doutrina, fica tudo mais fácil, né? Ninguém fala nada, gente. Então, conforme fala Kardec, é uma tese essa, que se impõe. Uma tese. Todo homem experimenta a necessidade de viver, de gozar, de amar e ser feliz. Dizer ao moribundo que ele viverá ainda, que a sua hora é retardada. Dizer-lhe, sobretudo, que será mais feliz do que porventura o tenha sido, e o seu coração rejubilará. De que serviriam, então, essas aspirações de felicidade se um leve sopro pudesse dissipá-las? Haverá algo Aí ele agora vai começar a falar sobre como um leve sopro, né? Esse sopro ele vai explicar para a gente aqui agora. Vai começar fazendo essa dualidade. Primeiro ele vai colocar o lado do nada. Tá? Vamos lá. Haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido. De nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo, talvez, de nada nos serviria tudo isso. Se assim fora, a sorte do homem seria, com vezes, pior que a do bruto, porque este vive inteiramente do presente
na satisfação dos seus apetites materiais, sem aspirações para o futuro, diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Está colocando aí para quê? Né? Essa questão da gente procurar se melhorar, né? Vamos falar dos outros irmãos que usam muito a palavra pecado, não pecar, né? Procurar estudar, né? Se intelectualizar muito, trabalhar. Tá? Então, isso aí, qual seria a finalidade disso? Com nada. Não seria a finalidade nenhuma. Ele coloca isso aqui, né? A sorte do homem seria 100 vezes pior que a do bruto. O bruto que ele coloca aqui são esses nossos irmãozinhos que estão aqui somente para satisfação material da vida, né? É comer, beber, sexo, etc. E trabalha para ter condições de manter isso. Né? É isso aí. Quer dizer, talvez fosse melhor ter essa vida, se não existe nada lá, né? Satisfazer a matéria. É interessante que ele vai falar mais na frente mais algumas coisas, porque o homem não é totalmente assim, né? Mas ele está falando, diz uma secreta, até falou aqui, tá? Diz uma secreta intuição, porém que isso não é possível. Porque dentro de cada um de nós estudamos na primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus, nós estamos lá atrás, né? Nós pegamos um livrinho, eu não me lembro o nome do autor, fiquei lá lá de São Paulo, a editora, da LAC, né? LAC, né? Livraria Allan Kardec, que é Deus o nome do livro. Eu não estou me lembrando o nome do autor. E aí ele pega lá, né, começa lá atrás sobre essa questão de como o homem começou, né, a enxergar Deus, a ver Deus, a ter essa intuição da divindade. Né? Ele começa lá atrás. Então, essa intuição é que sempre, de uma certa forma, que ele está falando aqui, que sempre nos freou. Essa é a grande realidade. Sempre foi um freio para nós. Mas o problema que nós também já estudamos muito, que quando a gente começa a se intelectualizar demais, começa a se achar o rei da cocada preta, o bambambam, bam, bam, né? Deus passa a ser algo secundário para nós, é um grande problema nosso esse, do homem que eu falo, né? Do homem em geral, né? Do homem que eu falo humanidade, homens e mulheres, né? A gente começa a se afastar um pouco dessa intuição, né? Essa intuição instintiva que nós carregamos, que vem lá dos nossos primórdios, né? Do cruvão, que nos amedrontava, né? E de tudo mais. Aí vem aquela ideia do Deus do cruvão, Deus um animal muito forte, Deus era metade homem, metade animal forte, e assim por diante, né? Ninguém fala nada? Continue, Elisa. 2. Pela crença em um nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Esta preocupação exclusiva do presente conduz o homem a pensar em si, de preferência a tudo. É, pois, o mais poderoso estímulo ao egoísmo, e o incrédulo é consequente quando chega à seguinte conclusão: gozemos enquanto aqui estamos. Gozemos o mais possível, pois que conosco tudo se acaba. Gozemos depressa, porque não sabemos por quanto tempo existiremos. Bem imediatista. Elisa, você está falando, me lembrou que eu li há muitos anos atrás uma reportagem na revista Veja, naquela época, né, da revista Veja, eu nem sei se existe ainda mais, né? E falava o seguinte, isso há uns 20 anos, já estava no Espiritismo. E falou que a igreja que mais, olha só, a igreja que mais crescia nos Estados Unidos era a igreja dos ateus. Eu achei aquela reportagem muito interessante, porque essas eram todas as perguntas deles.
Tá? Para quê? Para que isso? Para que aquilo? Não. Vamos gozar a vida. Né? Agora eu não sei o que, eu até fiquei curioso, gostaria de assistir um culto lá, mas tinha que ter com alguém que, né, traduzisse para mim. De repente eu ia gostar, né? Ia ficar por lá. Ai, ai, ai. Então essas eram as perguntas que estavam lá na revista. Aí na época eu pensei, ah, meu Deus do céu, eu não quero me meter nisso, não, que eu estava começando, eu pensei, mas podia mandar para ele uma cópia em inglês do livro dos Espíritos e do livro A Gênesis, só para ele dar uma. Se ele também conseguir ler com a mente aberta. Às vezes a pessoa está com a mente tão fechada que não adianta mostrar o caminho. A mente está naquilo, não, é aquilo que eu quero, não adianta mostrar outro caminho. Né? Então, é isso aí. É pensamento puramente do hoje, do material. É porque até um tempo atrás, pensar que tudo acabava era uma solução para algumas pessoas. Mas dentro dos seres já existia a pergunta: como assim isso tudo para acabar depois no nada? Como que eu vou virar nada? Como que tudo será nada? E o que será o nada? Então é bem filosófico, que você não entende nada do que você está pensando, porque é uma incerteza muito grande. E esse outro pensamento é um pensamento imediatista e é um pensamento, digamos, para nós, completamente incrédulo no porvir e na existência de um poder maior, criador. Né? Achar que a criação veio do boom, entendeu? No instantâneo, né? E que vai morrer no boom também. Instantâneo não, desculpa, do espontâneo. O espontâneo. Né? Espontâneo. É, isso aí, é um pensamento bem, né? Mas, infelizmente, tá? As crenças, do jeito que elas são, né? Eu estou falando em termos de instituições religiosas, não é de religião. As instituições religiosas realmente, com seus dogmas, prendem muito algumas coisas, acaba. E é o tal lance, o nível intelectual da pessoa cresce muito. A ciência está aí com definições, com fatos até, ou teorias mesmo, que já comprova que, né, o que nós aprendemos, ou que é ensinado em certos lugares, não tem mais como. Não tem motivo de ser. E ao apego também, a pessoa se apega muito à letra. Mesmo esses intelectuais, né, eles querem provar, tá? Criar o sistema e provar o sistema dele em cima da letra. Ah, é impossível de Deus ter criado o mundo em 7 dias. É impossível isso, e não sei o quê, mas não procura entender que dentro de tudo há um simbolismo muito grande. Tudo que a religião nos mostra, por parte lá dos hebreus, dos judeus, dos hebreus, é muito simbolismo, simbolismo, simbolismo. O tempo todo simbolismo. Né? E isso atrapalha o pensamento científico, pensamento de fatos concretos. Né? Mafrânio, mas as manifestações espirituais, boas ou mais, né, elas sempre existiram, né, em qualquer lugar, em qualquer classe, em qualquer Em meio, em qualquer qualquer época. religião, qualquer época, exatamente. Eu acho que é uma forma de você não ter como afirmar, não, acabou. Não dá, É, não dá. Nem que você... você não precisa ser médico, mas as histórias chegam de pessoas tão confiáveis, às vezes, que você não tem como negar. Né? E acontecimentos, às vezes, que não se tem como negar. Você pode até esconder durante um tempo, como a igreja mesmo faz, né? Todas as igrejas fazem, ou tentam fazer, não. mas não tem como você negar essas manifestações, boas ou ruins, né? Não tem. Às vezes jogam a culpa no demônio. É o Sim, mas aí, demônio. aí desde o momento que você Não é, fala não é de demônio,
Não, Tudo mas bem, não, se existe escuridão, tem que existir a luz, né? E ela vem da é, onde? Né? exatamente, mas Não, não não, te não contar uma importa. história. Tu já ouviu falar do Eurípides Barçanufo, um grande Sim, espírita sim, que claro, existiu? O claro. Eurípides era assim, ele era pessoa muito boa, fundou uma grande escola, a escola dele tinha muito essa, lá em Sacramento, se não me engano, Minas Gerais, a parte moral e tal. E ele, quando começou o Espiritismo, ele não acreditou nisso, não, manifestação em nada. Nada, nada, nada. Aí um dia, tanto insistiram com ele, e havia um tio dele que era médio e era analfabeto. Aí o Eurico falou, bom, eu vou lá assistir essa reunião porque o pessoal está convidando e também, né, eu tinha um coração bom, fica até muito chato eu ficar negando. Vamos abrir uma brechinha e dar uma olhadinha nisso lá. Aí falaram lá, não, que aqui vem espírito, ele pensou, meu tio é analfabeto, não sabe nem, coitado, falar direito. Se realmente isso é verdade, vier um espírito inteligente, eu passo a acreditar nisso. Bom, Eurípides, que é da época dos primeiros mártires, né, do cristianismo, né? Veio logo João Evangelista, passar uma mensagem pelo tio de Eurípides. E o teor dessa mensagem tem no livro isso, né? Tão elevado, filosoficamente tão... E o Eurípides ainda ficou muito surpreso. Foi assim uma coisa, entendeu, Conselho? Foi pela mente que ele entrou, que ele gostou do negócio, acreditou, tá? Pela mente. E mexeu com ele. Quer dizer, como ele já era um discípulo, né, e veio preparado também para ter uma missão dentro da doutrina espírita, né, mexeu muito, mas ele viu e acreditou, que já tinha visto outras manifestações e não tinha acreditado. Mas essa foi além do além, né? É algo muito elevado mesmo. Aí ele acreditou, quer dizer, essa questão de crer, acreditar, não crer, é muito difícil, né? E nós sabemos que está na hora certa mesmo para aceitar. É mais fácil botar a culpa no diabo, não é isso? Lá na igreja a gente expulsa demônio. É, Mais você fácil. expulsa demônio, mas se você só pode expulsar demônio com a ajuda de alguma coisa, né? Não, não, mas É o eles que eu acham que o falo. demônio é um ser à Eles não. parte que existe. É, Veja bem, que para eles o existe. demônio existe, né? Entendeu? É isso aí, é diferente. Nós sabemos que a questão de demônio foi da tradução lá do São Jerônimo, porque quando os gregos falavam em daimons são Não espíritos, não é, é espírito, né? Tanto que o exatamente. Sócrates fala, eu consulto sempre o meu daimon, Sócrates falava. Eu consultava o espírito, ele tinha mediunidade, né? Mas a igreja, o São Jerônimo, não sei porquê, na hora de traduzir do grego para o latim, jogou, né, o Espírito Santo, os bons espíritos, e os maus espíritos, os demônios. Né? Ou ele interpretou assim, né? Não sei. Realmente não sabemos o que aconteceu, mas aconteceu e está aí essa confusão até hoje, né? Acho que é melhor que reencarnação Jerônimo de novo para ele consertar isso. Mostrar outra Bíblia aí. Consertando tudo. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Alguém quer falar, Zé? Então vamos. Ainda consequente é esta outra conclusão, aliás, mais grave para a sociedade. Gozemos, apesar de tudo, gozemos de qualquer modo, cada qual por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Olha só. A palavra astúcia não aparece na Bíblia logo no início, não, mas parece um animal Não, astuto. não, tranquilo. Eu só lembrei de uma coisa Fala. que. Pode falar, Zé. Zé, você está com o microfone desligado. Você lembrou da coisa e esqueceu de de ligar o microfone. Bom, vamos lá, Elisa. Essa questão do astuto aí, na Bíblia, aparece a serpente, Foi não, né, tranquilo, envolvendo. tranquilo. Ah,
Tá tranquilo? Falou então. Não, já Tá? liguei. Oi. Então, beleza. Não, A tá questão do. desligado. Tá escutando? Não, tá, agora tá ligado. Agora tá. Tá me Agora você escutando? desligou. Agora tá ligado. Tá. Quer falar algo? Você desligou. Bora, Fran. Vamos. Essa questão de astuto, nós vemos na Bíblia, né, a serpente fazendo esse papel. O E que microfone, o microfone não tá legal, não. Tá abrindo, tá ligado? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Eu o ia só microfone falar que tem. Kardec fala pra gente que. Não, tá ligado. Fala, pode falar. Desligou. Acho que o microfone do Zé está tendo vida própria. Acho que ele é a serpente que eu ia falar. Estou comentando aqui, esse microfone. Bom, vamos lá. Essa questão do astuto é a serpente na Bíblia, tá? Que aparece lá, envolve Eva. E o seu Onofre, que é o professor lá do Haroldo, daquela turma, eu perdi a palestra, não achei mais. Eu tinha uma palestra explicando que a serpente encarna, é o Caim. E quando Caim, olha só o que ele fala, Caim mata Abel, quem era Abel? Abel era um pastor. Jesus é o quê? O pastor. Isso tudo é simbolismo. E Caim era o quê? Agrônomo, né? Cuidava da agronomia, pecuária, etc. E quando Caim mata Abel, Caim representa nós, a humanidade. Tá? Nós, infelizmente, preferimos a matéria do que o bom pastor. Tá? Foi uma preferência, foi a humanidade representada nesse gesto de Caim. Que representa o quê também? A astúcia, a inveja, os ciúmes, a astúcia, representa isso tudo. Então o mundo, até hoje, é de quem? Do mais astuto. Infelizmente. É, E qual o e lá, significado da Lilith, Afrânio? hein? Qual o significado da Lilith? A primeira mulher de Adão. Ah, eu não Porque sei, depois eu é já que vi veio a falar Eva. tanto, mas não tem na Bíblia, não tem sem Na aberto. Tem Bíblia um fala livro, muito pouco, é. não, fala no Eu livro de queria Isaías, saber, se eu não me engano. Eu eu não li queria ainda a saber respeito. qual o significado metafórico dela. Você Eu não não sei, eu tem. não li não, porque eu já ouvi falar. Eu sei que no livro de Isaías que toca nesse assunto, mas eu ainda É, não. ela vai depois como se fosse reger o mal, né? Ela fica mais no inferno, né? Eu não É, entendo, eu não entendi por que essa. Porque dizem que ela não eu, queria obedecer a Adão, ela queria liberdade. Não sei a se é Lilith isso. também está nesse time aí, porque quem são esses simbolismos? Quem são esses seres? São os capelinos. É o pessoal que veio. Capelino Ah, que a gente tá certo. fala, veja bem, quando a gente fala capelino, é só um pessoal que veio de um lugar chamado uma constelação que veio só capela, não. A Terra, Não, o entendi. planeta nosso, o planeta Terra nosso, ele é um lugar que vem muitos espíritos de vários orbes degredados de lá, pulsos de lá. Vem para cá. Aí fala os exilados de Capela. A gente pensa que veio tudo lá da constelação de Capela. Não vem tudo de lá. Mas essa turma aí representa esses espíritos que vieram para cá, de uma certa forma, veja bem, através da paixão, através desse tudo aí, dessas confusões, eles vieram nos adiantar os espíritos que estavam aqui, que eram muito atrasados. Né? Quando eles começam a despertar todas essas confusões, etc., quer dizer, esses espíritos que estavam aqui vão aprendendo com eles, e de uma certa forma, e infelizmente foi um grande adiantamento para o nosso planeta. Tá? Quer dizer, essa turma de Lúcifer, anjo decaído, não sei o quê, tudo representa aquela turma. Por exemplo, o Lúcifer, luz é conhecimento, não significa que ele era anjo.
Mas a ignorância, digamos, das pessoas daquela época, classifica ele como um anjo por ser inteligentíssimo. Então, Lúcifer é um anjo de luz. Não, ele é um ser muito inteligente, tá? Ah, porque ele, né, bateu de frente com Deus. Não, ele bateu de frente com Deus porque não seguiu as leis de Deus. A Lilith, pelo que eu vejo, também houve problemas aí, mas eu ainda não estou muito a par, não. Isso aí que um dia, quem sabe, eu aprendo também. Tá ok. Olá, Elisa. Tá ok? Tá ok. E se o respeito humano contém alguns seres, que freio haverá para os que nada temem? Acreditam esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos e assim empregam todo o seu engenho no melhor meio de a elas se esquivarem? Então, nós vamos ver na pergunta 917, né, que os espíritos falam para nós, qual o meio de destruir o egoísmo, que ele fala que tudo nos atrapalha, tudo, inclusive as nossas leis, está falando das leis humanas, que nós criamos leis para nos proteger. Né? A gente vê aí o sistema judiciário, é uma loucura que a gente vê aí. Né? O cara é réu mesmo, é culpado, é isso e aquilo, mas tem a lei tal, que não sei o quê, recorre lá e o cara. Mas são Liberdade. leis para proteger materialmente, não moralmente. Sim, sim, protegeu aquele indivíduo que é astuto, né? Se utiliza das leis, não é isso? E os advogados também, né? Tem até uma história antiga aí do advogado do diabo, lá da Fazenda da Grama, né? Lá perto de Passa Três, né? Essa história aí, né? A gente já teve até linha direta com esse caso, né? Então é isso aí. Criam-se todos os nossos sistemas, nós criamos o quê? De forma a nos proteger das leis que estão corretas, de falsear essas leis, de burlar de uma certa forma legalmente. E é isso que essa turma faz. Porque aquele que realmente acredita em Deus, nas suas leis, ele não cria sistemas para burlar essas leis. Não, aceita. A palavra resignação é duro, mas tem que aceitar. Né? Mas para a felicidade. Depois vai ver, puxa vida, eu aguentei, sofri, mas hoje olha isso aqui. Né? Estou no paraíso. Minha consciência está paraíso total, tranquilidade total. O advogado está errado? Existe o advogado que defende, sabendo, porque sabe que ele é culpado. O que você me diz disso? Esse advogado vai pagar por isso? Ou Olha, não? Ele tem direito? tem uma pergunta no livro que fala que se é uma pessoa assassinada por outro, mais ou menos isso. Se alguém é um mandante, se o mandante também não tem culpa. Os espíritos falam que tem. Entendeu? O cara sabe que vai burlar, mas o sistema dá ele essa chance. Aí se torna até um grande advogado famoso por causa disso. Mas não é correto. O certo é certo, o conselho. O errado é errado. Certo bom, isso, pensamento afrânio. Né? Não, Eu porque acho que essas leis têm que ser revistas. Né? moralmente ele está errado. Ah, Então, para Deus, o que importa não é a moral? é, é. Ele defendeu uma pessoa é justo. Né? É muito justo. Os argumentos ele tem que usar. Agora, as leis que realmente. E eles usam. Eles usam. É um negócio fantástico. Quando mexe com esses peixes grandes aí, não chega um advogado, tem dois, não. Chega um time de advogados. Né? Invadem o fórum. Não é isso? E tira ele de lá, né? Né? Fica o pior. E tira E ele de tira lá. de lá. Tira ele de lá. Aqui, Hoje em dia aqui na lugar. não precisa ser muito rico, não. Qualquer um está saindo. Mas quando é um caso mais, né? Deixa pra lá. De Hoje até ouvi um assassinato, caso, assim, mas. essas coisas. É isso que eu não É, entendo, cara. Se todo mundo sabe que está errado,
né? Porque Se as todo mundo nossas leis. sabe que só falta estar filmado o negócio, às vezes está filmado. Mas, Como é que Consuelo, solta? olha só, não se consome tentando entender, porque você não vai conseguir, porque entender a cabeça dos outros, minha filha, entrar no olho de um furacão, sem brincadeira, isso aí vai te deixar doidinha. Porque fica difícil, né? Olha só, Pois é. eu abri aqui na pergunta 917, vou ler um pedacinho só da resposta, né? Porque deriva, está falando sobre egoísmo, porque deriva da influência da matéria. Influência que o homem, ainda muito próximo da sua origem, ou seja, nós somos mais próximos ainda do animal do que do anjo, né? Não pode libertar-se, para cujo entretenimento tudo concorre, suas leis, sua organização social e sua educação. E o que é pior, os indivíduos que sabem que a lei está errada, mas como está lá no papel, não, eu estou correto, eu estou usando a lei. Não está usando a consciência, está usando o moral. A situação mesmo, mas quando nós melhorarmos, e essas leis com certeza vão caducar, vão mudar, né? Novas leis surgirão, etc. Porque Né? a lei Hum, existe para ser imparcial, o que não é a verdade. Que eu hum. digo que ela usa uma venda porque ela é cega mesmo. A justiça é cega. Para mim, a justiça é cega, no meu ver. E o que acontece? Se você está pagando e se o advogado vai receber bem para fazer aquilo, ele vai fazer. Seja A ou B, ele vai fazer, ele está ganhando. E se ele conseguir um argumento maravilhoso para ganhar aquela causa, ele vai fazer. Ele está pouco se lixando se é o bem ou se é o mal. Está pagando. Que mal tem, né? E aí é aquela hora assim, no final de tudo, quando ele botar o saquinho dele lá na balança, será que vai estar cheio ou vai estar vazio? Será que vai pesar mais ou vai pesar menos? Entendeu? Então é uma questão bem assim, a lei dos homens não é uma lei moralizante, é uma lei vantajosa. Olha só, Kardec fala aqui, acredita esses últimos que as leis humanas não atingem senão os ineptos, ou seja, os fracos, né, os pobres, é isso? Que não tem condição de ter um bom advogado, e assim emprega todo o seu engenho. Olha só, no melhor meio de a ela se esquivar, é o que nós estamos comentando aqui. Essa questão do advogado. Ó, o doutor fulano tá, tirou fulana ou fulano da cadeia, tá, o cara é cheio de argumentos, ele conhece muito, tá? Eles conseguem, infelizmente, burlar as leis, digamos assim, já afetam. Como moral aí não vale, o que vale é o din-din, é o material. Então, tá bom, conselho? Então, lá, Elisa. Bom, não tá, não, mas eu entendi. Bom não dá, né? Hoje eu ouvi a Bom, não história tá, mas eu dessa. entendi. Eu ouvi a história dessa que eu fiquei, mas deixa pra lá, aqui não pode se falar essas coisas, vamos lá. Ele Tá tem muito a tudo ver com esse gravado. estudo aqui, tá? Muito a ver com isso que nós estamos comentando esse aqui, foi da burlar as leis, tá? Muito a ver com o que eu ouvi hoje. E fiquei com o queixo caído porque os nomes que foram dados, que é isso? Mas deixa pra lá, vamos lá. Se há doutrina insensata ou antissocial, é seguramente o niilismo que rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Bom, eu vi o que é o niilismo, né? É justamente a doutrina do nada, né? Esse grande pensador que, né, teve aí há cento e poucos anos atrás, né? Esse Nietzsche, eu nunca consegui falar esse nome, né? Ele que cria essa história aí. Ah, para que você vai se esforçar? Para que você vai fazer isso tudo? Não vai curtir a vida? Porque depois você quer que vem, depois que tu morreu, nada, não tem nada, cara. Então aproveita enquanto está aqui. A questão do suicídio, né? Quando vocês não tiverem muito legal, suicida, suicida.
Aí um aluno perguntou, mas mestre, e você? Por que você não se estudou até hoje? Alguém tem que estar aqui para ensinar vocês. E aí? Esse niilismo é forte. Mas tem muita coisa também inteligente, tá? Nessa doutrina. Essa que é forte, é. Vamos lá? 3. Suponhamos que por uma circunstância qualquer, todo um povo adquire a certeza de que em 8 dias, num mês ou num ano será aniquilado, que nem um só indivíduo lhe sobreviverá, como de sua existência não sobreviverá nem um só traço. Que fará esse povo condenado aguardando o extermínio? Bom, já fala-se muito aqui, muita gente tem medo. A Terra, se houver uma guerra mundial, vai acabar tudo. Não, se acabar tudo, só tem uma solução para nós, né? Transportar a gente para outro lugar. É isso? Vai dar uma dorzinha no coração e tal, mas não fizeram assim com o pessoal de Capela? Eles não, lá não destruíram o planeta, mas não foram expurgados, vieram uma boa parte para cá. Tá? Então, essa ideia aqui é muito interessante. E a gente vê isso todo dia nas ruas. Pô, se houver uma terceira guerra mundial, não vai sobrar nada, nós, né, vai acabar com a Terra, explodir tudo. Quem nunca escutou isso, né? Vamos lá? Tem um monte de doutrina aí que está esperando o fim do mundo também. É, é. Trabalhará pela causa do seu progresso, da sua instrução? Entregar-se-á ao trabalho para viver? Respeitará os direitos, os bens, a vida do seu semelhante? Submeter-se-á a qualquer lei ou autoridade, por mais legítima que seja, mesmo a paterna? Haverá para ele, nessa emergência, qualquer dever? Certo que não. Pois bem, o que se não dá coletivamente, a doutrina do niilismo realiza todos os dias isoladamente, individualmente. Com esses mestres. Tá? Interessante isso aí. Muito interessante. Kardec tinha uma visão, né? Fora de série. Vamos lá. E se as consequências não são desastrosas, tanto quanto poderiam ser, em primeiro lugar, porque na maioria dos incrédulos há mais jactância que verdadeira incredulidade, mais dúvida que convicção, possuindo eles mais medo do nada do que pretendem aparentar. O qualificativo de espíritos fortes lisonjeia-lhes a vaidade e o amor próprio. Em segundo lugar, porque os incrédulos absolutos se contam por ínfima minoria e sofrem, malgrado eles, a ascendência da opinião contrária e são mantidos por uma força material. Isso dá porque é fruto do orgulho, né? A jactância. Jactância é Aí, arrogância. Prepotência, né? É, Orgulhoso demais, né? Como é que se fala assim? Um super dotado, um Deus. É isso. isso aí, né? Se Então, mas isso é acha. mais mesmo. Se acha, né? Bota aquelas camisinhas, mamãe acha que eu tô forte e vambora, né? É. Então é isso aí, mas na realidade eles têm mais medo da realidade que eles não conhecem do que acreditar nesse tal do nada. Mas, como eles querem se mostrar, né? Aquele cara, não, fiel, tal, bam, né? Eles não, muita gente, né? Então, é melhor se mostrar forte sem ser, né? Como diz que o melhor defesa é o ataque, né? Então, É. vamos atacar, independente se está certo ou não, né? Se um dia, porém,
a incredulidade absoluta chegar a ser o pensamento da maioria, aí então a sociedade se dissolverá. Eis ao que tende a propagação da doutrina nihilista. Aí aqui embaixo tem falando sobre o que é nihilismo. Tem um exemplo aí. Você quer que leia aqui essa nota de Não, vamos Kardec? fazer o seguinte, vamos deixar. Vamos ler ela e acabar aí, que já deu hora. Vamos só ler essa nota, eu vou botar aqui. Tá. Torna-se obstante, parar aqui. Torna-se obstante para a gente começar a semana que vem, tá? Na absoluta incredulidade da maioria, a sociedade entra em dissolução. Então vamos lá, vê aí a nota de Kardec, né? Nota de Kardec, lá embaixo no rodapé. Um moço de 18 anos, afetado de uma enfermidade do coração, foi declarado incurável. A ciência havia dito: pode morrer dentro de 8 dias ou de 2 anos, mas não irá além. Sabendo-o, o moço para logo abandonou os estudos e entregou-se aos excessos de todo gênero. Quando se ponderava o perigo de uma vida desregrada, respondia: que me importa, se não tenho mais de 2 anos de vida? De que me serviria fatigar o espírito? Gozo o pouco que me resta e quero divertir-me até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Se este moço for espírita, teria dito: a morte só destruirá o corpo, que deixarei como fato usado, mas o meu espírito viverá. Serei a vida futura aquilo que eu próprio houver feito de mim nesta vida, do que nele puder adquirir em qualidades, nela puder adquirir em qualidades morais e intelectuais, nada perderei. Porque será outro tanto de ganho para o meu adiantamento. Toda a imperfeição de que me livrar será um passo a mais para a felicidade. A minha felicidade ou infelicidade depende da utilidade ou inutilidade da presente existência. É, portanto, de meu interesse aproveitar o pouco de tempo que me resta e evitar tudo o que possa diminuir-me as forças. Qual destas doutrinas é preferível? Não por vir ou nada, as duas doutrinas aí, né? Da esperança ou nada, né? Bom, Então, nós vamos parar em parar fosse, por aqui. porém, quais fossem as suas consequências, não é isso? A absoluta incredulidade da maioria, não é isso? E está diferente aqui. Não, tá Aqui está torna-se não obstante, absoluta incredulidade da maioria. E a sociedade entrará em dissolução. Então, aí, né? Se um dia, porém, a absoluta chegar a ser o pensamento da maioria, aí então a sociedade se dissolverá. Aí é isso que pretende a propagação da doutrina nihilista. Aí eu parei em fossem, porém, quais fossem as suas consequências. Isso. Tá bom. É isso mesmo. Fosse, porém, quais foram as suas consequências. Tá legal. Bom, só nos resta agora. Não, vou desligar aqui, ó. O teu é tradução de Manuel Quintão. Então, tem alguma mais antiga? O teu a minha acho que é mais nova, que a minha é dessa grande, a mesma edição do livro. O teu é do Noleto? Não. O meu também é Manuel Quintão. Eu achei um livro. Achou? Achei. Meu é Manuel Quintão. É 37ª edição. É antigo. Eu acho que eu comprei em Maria Vaz. Esse daqui não era da minha mãe, não. Título. Então, vou desligar, tá? Tá.